O Brasil respira mais civilidade, mais civilização. Venceu a qualidade sobre a canalhada da extrema-direita. Flávio Dino se torna ministro do STF, Paulo Gonet vai para a PGR. A vitória é de Lula? Sem dúvida que é, com certeza que é. Mas, muito mais do que a vitória de Lula, significa que estamos tentando, no plano geral, retificar o que foi destruído durante os desmandos do governo Bolsonaro e durante o domínio da sua canalhada. O Brasil retoma o Estado democrático de direito cada vez mais. Retoma as feições de uma nação decente, que é orientada, que é verdadeiramente governada. Embora, dentre as suas instituições, o Congresso Nacional persista em ser a sua face mais canalha, porque ainda orientada por escambos, por trocas, e não votando por interesses que são efetivamente os interesses da nação. Neste nosso 14 de dezembro de 2023, no Rapidinho das Notícias, vamos à vitória de Dino na sua indicação para o STF. Vamos então à notícia. No Metrópolis, na reportagem de Manuela Alcântara, hoje, 14 de dezembro, ela lançou às 2 horas da manhã e foi atualizada às 4h35 da manhã, portanto, ainda uma notícia fresca, já que estamos às 12 horas e 41 minutos neste momento que faço o vídeo. Manuela Alcântara nos diz: nomes de Dino e Gonet são aprovados pelo Senado. Saiba próximos passos. Flávio Dino está aprovado para ocupar vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal e Gonet como Procurador-Geral da República. Aprovados pelo Senado Federal para ocupar os cargos de ministro do Supremo e de Procurador-Geral da República, Dino e Gonet agora seguem para o rito de nomeação para os postos. O próximo passo é ter os nomes encaminhados ao presidente Lula para nomeação e cerimônia de posse marcada. A aprovação de ambos ocorreu na noite desta quarta-feira para que as indicações fossem chanceladas. Eram necessários votos de ao menos 41 dos 81 senadores, ou seja, a maioria simples apenas. Flávio Dino recebeu 47 votos favoráveis, 31 contrários, 2 abstenções. Gonet teve 65 favoráveis, 11 contrários e 1 abstenção. Vemos, portanto, que Dino, sim, foi eleito com uma boa folga, 16 votos a mais do que os que lhe foram contrários. No STF, o clima é para que a posse de Dino ocorra somente em fevereiro, quando a Corte volta do recesso e inicia o ano judiciário de 2024. Fontes ligadas ao Barroso, que é o presidente do STF, ressaltam que a vontade de Barroso dele é que a nomeação seja feita com calma, aguardando esse tempo. No entanto, uma negociação ou um pedido do novo ministro para acelerar o processo não deve deixar de ser considerado. Se o STF optar em correr com a posse, teria que organizar todo o trâmite até o dia 20, quando o judiciário entra de recesso, o que torna pouco provável a segunda possibilidade, ou seja, de Dino assumir logo. A PGR segue a mesma linha e só deve ter Gonet no comando em 2024. Em 27 de novembro, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi indicado por Lula para ocupar a vaga de ministro do STF, que está vago desde a saída da Rosa Weber, aposentada da Corte no fim de setembro. O mandatário também selecionou o subprocurador Paulo Gonet para assumir o cargo de Procurador-Geral da República, ocupado pela subprocuradora da República, Eliseta Ramos, como interina após o fim do mandato de Augusto Aras. Portanto, aqui está a íntegra da notícia dada pelo Metrópolis e vamos fazer um rápido comentário, consideração sobre esse contexto. Eu disse logo no início do vídeo que mais do que uma vitória de Lula, mais do que uma vitória da sua gestão, da sua capacidade de articulação, a indicação de Flávio Dino, vamos ver o do Paulo Gonet, significa avanços na composição da Corte Suprema do país, do STF. Porque Dino é um comunista, ele o é. Mas ele não é um comunista comedor de criancinhas, como a canalhada da extrema-direita tentou caracterizar. Não. O Dino é um comunista no sentido até cristão da palavra, no sentido de preocupações com a comuna, com o que é comum, com a comunidade, com o que é o público, com o que é a república, com o que é do povo, portanto. E isto foi o que orientou a sua carreira até aqui. Um outro comentarista pergunta sobre certos fracassos, entre aspas, do governo de Dino Maranhão, perguntando por que o seu estado é um dos mais pobres do país, como se Dino, no passe de mágica, pudesse ter tirado o Maranhão dessa condição. Isso, naturalmente, é uma cretinice, é uma canalice de alguns desses que se dizem jornalistas, mas que são jornalixos neste país. Sabemos que o problema da pobreza não é uma solução que um governador dá, ela é orgânica, estrutural. E Dino fez tão bom governo no seu estado que se elegeu por 2 vezes e saiu com uma altíssima aprovação de seu governo. Não é pouca coisa, vencendo a famosa família Sarney do Maranhão. Por outro lado, também, Dino é eleito com a maior votação que um senador teve para tal cargo agora, recentemente. Dino, portanto, deixa o cargo no Senado, deixa a sua função política de ministro da Justiça para assumir um cargo que é dos mais elevados, talvez o mais elevado do país, junto com a presidência da República, que é o de ser um juiz que defende a Constituição, que defende as instituições. E este papel esperamos que Dino o faça coerente com sua vida pública.
Portanto, a eleição de Dino é muito mais do que a vitória sobre a picuinha de Lula contra Bolsonaro, da esquerda contra a direita. Significa uma vitória da civilidade. Significa uma retomada da racionalidade neste país. Significa a tentativa de nós transformarmos novamente a condição simbólica do país perdida por enxurradas de lamas e lamas e de toda sorte de detritos durante os anos Bolsonaro, para mostrarmos que somos um país que pelo menos tenta ser civilizado e digno. Esta é a grande vitória. Colocar Dino no Senado, vindo do Maranhão, já foi uma grande vitória. Colocá-lo como ministro da Justiça muito eficaz, vide as notícias que se tem do seu trabalho, do trabalho dos órgãos ligados ao seu ministério, é extraordinário. Ele seria um excelente candidato à presidência da República, sem dúvida nenhuma, mas colocado como um magistrado do Supremo Tribunal Federal, como um Supremo Magistrado, portanto, nós temos lá a contribuição de um indivíduo que tem uma inteligência ímpar, singular, extraordinária, de uma lucidez, de uma objetividade, de uma capacidade argumentativa sem bordas, sem bordados, com a sua ironia dirigida àqueles que merecem a ironia, porque comumente foram pessoas de tão baixa qualidade intelectual, que nem mereceria a resposta de Dino, mas que ele a deu por educação, mas óbvio que a ironia é a arma da inteligência contra os inimigos e principalmente os canalhas. O grande ganho que tivemos aqui foi a derrota da extrema-direita canalha, formada por pastores, formada por políticos, formado por gente do mundo financeiro, certos pastores, queremos dizer, por certos setores religiosos que também queriam que o Dino não fosse indicado, significando uma fragorosa derrota do que eles chamam de campo comunista. Essa gente que não sabe nem o que é comunismo, que não sabe nem o que é política, essa gente que não sabe nem mesmo o que é proposta política, pauta política, programática política, esta gente que não sabe de nada a não ser a sanha do poder, a sanha de avançar sobre o erário público para fazer rachadinhas, fazer negociatas, fazer transações, sim, com o narcotráfico, com o chamado narcopoder, do qual eles acusam a esquerda de ser aliada, mas são eles. Sabemos que eles dizem que os outros fazem o que eles fazem. Esta gente que deve desaparecer do mapa social e político do Brasil e ser o máximo possível colocada nas prisões, serem caladas nas prisões, no fundo escuro das prisões, para que o Brasil tenha a oportunidade, sim, de viver uma discussão política, com a direita, inclusive, com o centro, sim, por que não, mas discussão política qualificada. Inclusive que também os do centrão, esses que fazem escambo, esses que fazem exploração, esses que fazem chantagem à frente um certo Lira, e outros também possam ir para o fundo da prisão. Que o Congresso volte a ser um lugar de debate e não de troca, de escambo vergonhoso. De um lugar em que, para se fazer a coisa certa, como Lula tenta fazer, tem que pagar a deputados descarados, a senadores descarados. Então, ontem tivemos, e hoje estamos usufruindo, um clima de civilidade. O Brasil parece que está se limpando das lamas, das fezes, das sujeiras, dos respingos malditos que a era Bolsonaro, tão breve, mas tão desgraçada, tão infeliz, deixou sobre este país. Que tenhamos outros caminhos, mais vitórias, avancemos, que o país possa aproveitar a capacidade de Lula de governar, respeitar o seu programa, dar a ele o devido respaldo, e com a devida vigilância e crítica, óbvio, porque ele não é perfeito e nem sempre acerta, mas, via de regra, ele tem dado bola dentro, e ontem, sim, politicamente foi uma goleada de Lula, mas, sobretudo, Lula fez esse gol por um Brasil decente e civilizado. Esta é a grande vitória, simbólica, mas profundamente importante para o psiquismo da nossa nação, a extrema-direita acanalhada, ser acuada, colocada no campo da insignificância, cada vez mais ridicularizada, fazendo triunfar a civilidade, a racionalidade, a inteligência e, sobretudo, a conduta ética nas coisas do nosso país. E isto é muito bom. Um abraço e até uma outra oportunidade.